Bom dia, bem-vindos a março, um ano de pandemia e estamos tão ruins quanto estávamos no ano passado em relação ao número de mortes e o avanço da doença no nosso país. Fica então o apelo para que vocês se cuidem e cuidem dos outros, porque as notícias que chegam, né, das regiões onde a situação está mais grave, Santa Catarina, Amazonas, as notícias é de que agora a doença tem levado as pessoas mais jovens a casos mais graves da doença. Então é preciso se cuidar agora, né, para não ficar doente. Cauã fala que esse mês faz 16. Eu também, esse mês eu faço 39 anos. É, né? 39? Acho que é 39 que eu faço. Vou passar mais um aniversário em confinamento. Enfim. Não que eu faça festas de aniversário, não sou apegado a isso não. Mas é meio chato, né? Você não ter a possibilidade de escolher ou não fazer uma comemoração. Vou passar o dia dedicado ao Joaquim e ao videogame. Acho que vai ser uma boa maneira de passar o aniversário. Hoje eu vou continuar eu faço 39, né? 39 anos. Gente. Ficando velho. Desculpa. É agora que me dei conta da idade. Enfim. Hoje eu vou continuar falando então um pouco das filosofias que existiram junto ou ao mesmo tempo, né? Ou na mesma época ou até mesmo anteriores à filosofia grega. Semana passada eu falei um pouquinho do budismo, que é uma filosofia e também uma religião que nasceu na Índia, por volta de 650 a.C., com um príncipe que abriu mão da sua realeza, o Siddhartha Gautama, que na busca da resposta acerca do sofrimento, ele então desenvolve um caminho para alcançar a iluminação. A palavra Buda significa o iluminado, é aquele que alcançou a iluminação. No caso do budismo, iluminação é quando você consegue superar os enganos gerados pela mente. E então você consegue perceber que
o sofrimento ele é causado por incompreensões da nossa mente, e aí quando você consegue perceber esse círculo de enganos que vai gerando o samsara, e aí, né, coisa mais técnica, enfim, você consegue então se libertar e alcançar o nirvana, né? O nirvana é a felicidade plena e é a vida fora do círculo do samsara, do círculo de sofrimentos. Então é uma filosofia pautada no idealismo, digamos assim, né, de que o mundo, a nossa percepção do mundo, ou o nosso mundo, ele é constituído a partir da nossa mente, e à medida em que a gente vai modificando, então, essa maneira de perceber o mundo, que é decorrente da mudança da nossa mente, a gente então consegue alcançar a felicidade, né? Não é uma felicidade plena, porque a gente não consegue eliminar o sofrimento, né? Segundo o budismo, só é possível eliminar o sofrimento depois que você consegue se libertar da roda do samsara, mas isso aí leva muito tempo, né? Porque tem a ver com você se livrar do karma, né? Colocar o karma numa estrada boa, né? Etc. E tal. E o Buda, o Siddhartha, ele viveu na mesma época em que a filosofia grega estava nascendo, né? Na mesma época que o Tales de Mileto. Então, quando o Buda fazia essa transformação na Índia, né, no pensamento indiano, o Tales de Mileto estava iniciando uma transformação na Grécia, no pensamento grego, né? E aí vem o Tales, o Pitágoras, o Empédocles, todo esse pessoal, né? Enquanto lá no budismo, né, tem o Buda e os seus discípulos. Então, vocês vejam, né, a gente conhece aqui no Ocidente, a gente conhece bem a história da filosofia grega, mas ao mesmo tempo em que essa filosofia era desenvolvida, na Índia também acontecia uma outra revolução filosófica, digamos assim. Então, hoje eu vou continuar nesse caminho de mostrar que a filosofia grega não era a única existente, e vou comentar um pouquinho sobre a filosofia na África, que os estudos arqueológicos e descobertas arqueológicas e outros estudos do campo da história têm revelado para nós e demonstrado com cada vez mais evidências que a filosofia no continente africano é mais antigo do que a filosofia grega. Bem mais antiga. É mesmo porque os povos de África, né, são mais antigos, talvez. Não, isso é bobagem, não foi bobagem. Mas, enfim, o fato é que a própria filosofia grega, ela é devedora da filosofia principalmente desenvolvida no Egito. A gente tem relatos históricos da vida dos primeiros filósofos gregos que dizem que Tales de Mileto, Pitágoras e alguns outros gregos estudaram no Egito. Então, o Tales de Mileto ou Pitágoras, um dos dois, conta-se a respeito da história deles que eles passaram, um deles, né, passou 22 anos estudando no Egito antes
de desenvolver a sua filosofia na Grécia. Tá? Então, isso mostra que... só um pouquinho. Ai, desculpa. Isso revela para a gente que já havia um pensamento filosófico, digamos assim, consolidado no Egito. Tá? As próprias teorias do Tales e do Pitágoras, suas teorias matemáticas, né, que vocês conhecem, que é o Teorema de Tales, a função, né, o Teorema de Tales, e o Teorema de Pitágoras, não são criações do Tales e do Pitágoras. Essas fórmulas matemáticas, ou esses raciocínios matemáticos, eles já eram existentes no Egito. Então, o Tales e o Pitágoras, eles não são os criadores, como a gente costuma dedicar a eles essas fórmulas, né? Elas já eram conhecimentos egípcios, que eles trazem para a Grécia depois de ter passado esse período estudado lá, né? Acho que um ponto importante, né? 2 pontos aqui, eu acho que é preciso falar. O primeiro, o Egito é na África. Tá? Eu acho importante destacar isso porque a gente fala do Egito, às vezes, como se fosse um lugar que está acima de qualquer outro ou que não pertence a nenhum lugar, né? De tão mágica que nos parece ser a história do Egito. A imagem que foi construída sobre o Egito, o estereótipo, né, construído sobre o Egito, não combina com a ideia que a gente tem da África. Vocês podem perceber isso, né? Porque a gente olha ou ouve a respeito dos egípcios antigos, né? Faraós, pirâmides, aquela coisa toda, e imagina um povo super desenvolvido, né? Assim como os gregos, nossa, como os romanos, né? Então os egípcios, romanos, né? Gregos é ali, né, lado a lado, enquanto o resto da África, na nossa imaginação, são povos tribais, né? Índios, que vivem no meio de leão, de elefante, fazendo sempre magia negra, né? Sei lá, a gente vê lá o xamã, né? O chefe da tribo usando um crânio de boi, né? Coisa mais feia. Geralmente é assim que a gente vê. A gente imagina os povos africanos, não é? E isso não combina com o que a gente pensa dos egípcios, né? O Jean falou muito bem aqui no comentário, né? Que os faraós são sempre brancos, né? E não é só nas novelas da Record, não, Jean. Nos filmes, né? Os egípcios, eles sempre são brancos. Tem um clássico, do cinema, o filme Cleópatra, em que a Cleópatra é branca, branca de olhos azuis. Então tem essa imagem, né, dos egípcios como sendo tão evoluídos ou tão civilizados quanto os europeus. E isso não combina com a África, né? Porque, enfim, a África é miserável, é primitiva, que é a imagem que foi passada para a gente, dos povos africanos.
Pois é, né? O Aurelino comenta, né, que geralmente a pele é avermelhada, né? E o Jean fala aqui que Jesus também é representado como louro de olho azul. Uma coisa que os povos do Oriente, do Baixo Oriente não é verdade, né? Do Oriente Médio. Mas essas representações europeizadas dos povos civilizados ou das pessoas consideradas importantes e referência, isso tem a ver com o que eu falei, o que eu chamei semana passada, né? Falei para vocês sobre a colonização do pensamento. Né? Então, aqui na América, os europeus, eles não apenas colonizaram a Terra, não ocuparam apenas o espaço territorial, mas eles ocuparam também a nossa mente. Né? A gente passou por um processo de apagamento da história aqui na América, então a história da América foi apagada, os valores, as formas culturais, passou por um processo de extinção, né, de apagamento. Não apagamento porque é impossível apagar tudo, né? Cultura é impossível de apagar, mas assim, foi imposta para nós aqui uma visão de mundo europeia. E é claro que na visão de mundo europeia, o que é bom, o que é civilizado, o que é evoluído é o europeu, né? O que é bonito é a estética europeia, né? O que é legal e o que é cultura é a cultura europeia, né? Tanto que vocês podem perceber, né? Ainda hoje, gente, assim, no mundo intelectual, né? Você ser uma pessoa erudita, uma pessoa cheia de cultura, é você gostar de música clássica, né? Beethoven, Chopin, né? É você ouvir ópera, né? Você é uma pessoa culta, uma pessoa erudita, porque é música da época de ouro da Europa, digamos assim, né? Enquanto se você é uma pessoa que gosta de pagode, que gosta de samba, de funk, intelectual, você pode ser qualquer coisa, menos um intelectual. Porque uma pessoa que é intelectual jamais ouviria pagode, jamais desceria até o chão. Porque isso é coisa do povão. Quem é erudito ouve música clássica, ouve ópera. Né? Por quê? Porque ópera e música clássica é coisa europeia, né? Enquanto funk, samba, pagode é coisa do povão, porque tem origem nas classes populares. Então, assim, e justamente esse é o objetivo dessas duas aulas, né? Eu estou falando de outras filosofias existentes concomitante à filosofia grega antiga e até mesmo filosofias mais antigas que a filosofia grega, para mostrar para vocês como essas outras filosofias elas foram silenciadas, elas foram invisibilizadas e inferiorizadas para que se valorizasse a filosofia grega, mas o objetivo não é mostrar a importância da filosofia grega, mas a filosofia grega como um componente da cultura europeia. Porque, como eu falei semana passada, a gente conhece a filosofia grega pelos europeus. Porque a filosofia grega influenciou o Império Romano, que por sua vez, né, construiu toda a cultura da Europa, e aí na Idade Média essa filosofia grega se misturou com o cristianismo, e quando em 1500 os europeus chegaram aqui na América, eles trouxeram essa
esse cristianismo fundido com a filosofia grega e aí educaram os povos da América, né? Então é isso. Então, essa ênfase na filosofia grega, na verdade, é uma ênfase por conta da construção do pensamento europeu, tá? É por isso. A gente estuda a filosofia grega para poder chegar no pensamento filosófico europeu, certo? Por isso. Porque se os europeus tivessem sido influenciados pela filosofia chinesa, nós hoje estaríamos estudando a filosofia chinesa e não a grega, tá? E o nome desse processo é colonização do pensamento. É aquilo que eu falei nas aulas passadas. Vocês percebem que a gente conhece muito mais a mitologia grega e algumas mitologias grega e algumas mitologias europeias, como Thor, por exemplo. A gente conhece mais elas e não conhece praticamente nenhuma mitologia dos povos americanos, dos povos ameríndios. Né? No máximo conhece a lenda do Saci Pererê, do Boi Bumbá, blá, 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 blá. Mas, né, a gente conhece muito mais a história dos povos europeus do que a nossa própria história. Então, isso chama de colonização do pensamento. Nosso pensamento é colonizado. O André pergunta se também havia algum tipo de filosofia na América Latina antes de 1500. André, é bem provável que sim. É muito provável que sim. O problema é que não tem como a gente investigar muito acerca disso, porque os europeus destruíram tudo que havia na América. Tá? Então a gente tem muita pouca coisa, muito pouco vestígio histórico para conseguir reconstruir o pensamento dos povos da América. Muita pouca coisa, né? Seja da América Central, seja da América do Sul, né? Porque, como eu disse, os europeus apagaram essa história. Eles destruíram tudo. Destruíram fisicamente, com as guerras, e tratando todas a questão da construção como sendo religiosa, né, como sendo paganismo, então precisando ser destruído, e até mesmo destruindo a estrutura por conta da guerra, né? Mas, por exemplo, na América, tem-se vestígios de que as sociedades americanas, nas suas construções, nos seus prédios, eram mais desenvolvidos até do que a própria engenharia egípcia. Nós temos pirâmides também na América. Nós tivemos pirâmides aqui na América, né, entre os maias e os astecas. Eles também faziam pirâmides aqui. Há vestígios de aquedutos, enormes aquedutos aqui na América, que foi tudo destruído pelos portugueses e espanhóis. Tudo destruído, né? Então, assim, é bem possível que houve filosofia, sim, antes de 1500 aqui na América Latina. Porém, foi apagado e destruído, tá? O que a gente consegue constituir de filosofia aqui na América vem a partir dos estudos antropológicos indígenas, né? Os antropólogos, eles estudam a vida indígena e aí conseguem identificar ali traços ou reconstruir ou traduzir para a nossa linguagem uma certa filosofia indígena. Eu tenho até um livro aqui que é muito importante. Eu tenho um livro aqui, ó, de um antropólogo brasileiro que ele fala justamente de uma filosofia indígena.
que é esse livro aqui, ó, A Inconstância da Alma Selvagem, que é de um dos principais antropólogos do mundo, que é brasileiro, o Eduardo Viveiros de Castro, onde ele fala sobre uma filosofia dos índios da América, da Amazônia, né? Ele faz um estudo aqui a respeito de como é que os índios da Amazônia eles descrevem o mundo, né? Então é o que a gente consegue fazer, tá? A Daniela fala aqui que conhece o Japão por causa da viagem de Cirilo. O que a gente consegue conhecer um pouco, o que chega para nós das culturas asiáticas vem por meio da arte, digamos assim, né? Mangás, filmes, né? Que eu costumo dizer. Mas assim, conhecer o pensamento japonês, chinês, sei lá, a partir do cinema é igual conhecer a mitologia grega com os filmes, né? Porque, enfim, é bem diferente. É quase é quase nada a ver com o que as coisas são, realmente são, né? Bom, então eu tava falando, né, que primeiro que é isso, o Egito, ele está na África, tá? Segundo, a África não é um país. A gente costuma pensar a África como sendo uma coisa única, né? Não. A África é constituído por uma diversidade enorme de povos, que muitas vezes não têm uma relação de amizade. E principalmente depois que os europeus colonizaram a África, e aí dividiram o território em países, para dividir, né, entre o que ficaria com a Inglaterra, o que ficaria com a Espanha, o que ficaria com a França. E isso aí acabou com a África, né? E aí tanto que a gente vê hoje muitos países africanos com conflitos internos, com guerras civis, que é a guerra entre as diferentes etnias, né? Porque os europeus juntaram dentro de um mesmo território e sob uma mesma autoridade política povos que não tinham relações amistosas. E quando os europeus começam a sair da África, e aí os países começam a ter movimentos de independência, essas tribos, essas etnias, elas começam a brigar entre si para ver quem é que vai mandar uma na outra. Nós tivemos aí uma das guerras mais famosas, que foi a Guerra Civil na Angola, que acabou agora, em 2005. E foram 30, 40 anos de guerra civil. Eu tenho um amigo angolano que participou da Guerra Civil na Angola. Ele, com 8 anos, ele foi sequestrado pelo exército rebelde e com 8 anos ele entrou na guerra. Ele só conseguiu sair da guerra porque com 12 anos ele conseguiu fugir pela mata. E aí ele conta que tiveram que atravessar rio e muitos amigos deles morreu afogado, e para sobreviver ele teve que comer sola de sapato na floresta. Enfim, muito triste, né? Isso é agora, 2005, né? Enfim. E a gente vê ainda hoje, né? Teve um país recém-fundado na Europa agora, que é Butão do Sul, alguma coisa assim, né? Não é. Então a África ela é constituída por diversos povos, tá? Enfim, mas o que eu quero falar é o seguinte, é que na África, então, né, já existia filosofia antes dos gregos, certo?
Inclusive, os gregos foram estudar com os egípcios. E para vocês verem como havia uma civilização bastante desenvolvida no Egito, é só a gente olhar para pegar as histórias bíblicas, né, do Antigo Testamento. De onde é que os judeus saem para se constituírem como povo? Do Egito. Né? Isso mostra que o Egito já era uma sociedade bem organizada e com uma certa complexidade de organização. Porque vamos lembrar aqui a história de José do Egito. Né? O José, ele vai para o Egito e lá ele se torna uma pessoa da burocracia egípcia, né? Que era o cara responsável pela guarda, né, dos alimentos, né, dos grãos. Ele era só pela logística, né? Então, assim, isso já mostra que há muitos séculos, ou então, alguns séculos, né, um bom tempo antes dos gregos, essa grande civilização que a gente conhece, já existia uma outra grande civilização que era a egípcia. Sem contar, né, toda a engenharia, né, do Egito lá, que a gente tem como grande exemplo as pirâmides. Como eu falei, não existiam apenas no Egito, mas aqui na América também. Né, a gente tinha pirâmides. Então a gente vê que já havia um grande desenvolvimento matemático, porque a engenharia é feita a partir da matemática, e também, né, de política, porque, né, você percebe ali uma organização social, né, administrativa a partir dos textos da Bíblia, digamos assim, né? E vejam bem que a Bíblia nem faz elogios aos egípcios, né? Ela é crítica, porque os egípcios escravizaram o povo de Deus, etc e tal, né? Então, mesmo sendo contra, já há um elogio implícito ali. Já é uma constatação, né? Da organização egípcia. Bom, mas fora do Egito, a gente também tem filosofias, né? E aí, aqui no Brasil, uma das que mais tem conhecimento ou que tem sido divulgada, quem aí participa do movimento negro já deve ter ouvido falar, né? É a filosofia Bantu. Vou escrever aqui para vocês. Filosofia Bantu. Não sei se alguém já ouviu falar. Onde a palavra mais famosa entre nós, da filosofia Bantu, é Ubuntu. Ubuntu é o nome da versão brasileira do Linux, não é? Ubuntu. Vocês que são da informática, não sei se já ouviram falar do Ubuntu. É o Linux brasileiro. Então, a filosofia Bantu, ela é uma filosofia que é encontrada em diversas etnias dos povos em África. E a filosofia Bantu, ela tem como princípio, digamos assim, princípio explicativo do mundo, de tudo que existe no mundo, como sendo a relação entre as coisas. Tanto é assim que a palavra Ubuntu significa, né, ou assim, tem como sentido eu existo porque vocês existem. Então, a minha existência ela é dada, a minha existência ela é dada a partir da existência dos outros seres, das outras pessoas. A Tarsila comenta aqui que a namorada dela estava falando disso.
Então, Tarsila, não é só um modo de vida, é uma filosofia que orienta a vida, é uma maneira de você explicar a vida. Porque é isso que a filosofia é, né? A filosofia nada mais é do que uma tentativa de você constituir um sentido para a vida. Isso é fazer filosofia. É você dar um sentido para a existência e para a vida. Tá? Então vejam só. Enquanto nós, hoje em dia, nós pautamos a existência pela individualidade, então o que importa é eu, né? Então, é o meu prazer, o meu direito, a minha felicidade. Então, a gente parte da existência do eu para as outras coisas. E isso até é uma marca da filosofia europeia, para variar, né? Que em Descartes, né? A gente vai ver no segundo ano, o Descartes, o cara que falou penso, logo existo, etc. e tal, ele fala assim que a primeira certeza que a gente tem é a existência do eu, que eu existo. E a partir da existência do eu então determino a existência de todas as outras coisas. Na filosofia Bantu, especificamente com o Ubuntu, a ideia é a seguinte, né? Eu sei a minha existência, ela ganha sentido a partir da existência dos outros, a partir da existência da comunidade. Então, por isso que eu existo porque você existe, ou eu sou porque você é. Porque a minha existência, a minha identidade, ela se faz na medida da relação com o coletivo. Tá? E aí, dentro da filosofia Bantu, uma das coisas mais importantes é a questão da linguagem, da fala, da comunicação. Porque entre os humanos, a nossa convivência se dá a partir da linguagem. Nós aqui, por exemplo, a nossa relação está dando pela fala. Eu falo, vocês compreendem, vocês aprendem, vocês discordam e falam, a gente briga pela linguagem ou por causa da linguagem. Tá aí o Facebook, né? Para provar isso. A gente se ama a partir da linguagem, a gente dá existência para alguém a partir da linguagem, porque você deixa que a outra pessoa fala, ou então você invisibiliza alguém, negando ela o direito de praticar a linguagem. Quando você silencia uma pessoa, e aí a gente pode dizer que as mulheres sentem muito mais isso, né? Porque uma das primeiras maneiras de você deixar a mulher com sentimento de inferioridade é não deixar com que ela se manifeste, ela fale. Né? Então, o papel das mulheres na sociedade muitas vezes é servir em silêncio, não é dado a elas o direito da linguagem, assim como outras pessoas, os outros grupos são excluídos socialmente porque não têm direito à fala, não podem falar. Por isso a importância, né, hoje em dia, da ideia de lugar de fala. Né? Que a ideia é isso, eu tenho tanto direito de falar como os outros porque eu também existo. Né? Então, a gente se relaciona para o bem ou para o mal a partir da linguagem. Então, a linguagem é esse caminho onde constitui-se uma ética, onde constitui-se uma política e essa coletividade entre os humanos. Tá? E isso é uma coisa que o Aristóteles vai dizer depois, em 350 a.C., ele vai dizer que a marca fundamental da humanidade é a linguagem. E a política seria a expressão máxima da humanidade, porque é na política que a gente exercita a linguagem. Agora vejam, todos nós, na filosofia, falamos, nossa, que genial isso que o Aristóteles falou.
Mas isso, as etnias africanas já falavam antes, a partir do Bantu, né? Não sei se Aristóteles teve contato com algum africano, né, com alguém de África, mas o fato é que o que o Aristóteles fala, as etnias africanas já diziam antes dele, né, a partir do Bantu. Tá? Então, enfim, né, o que a gente tem na história da humanidade é uma diversidade de manifestações filosóficas. A gente fica muito fechado no mundinho da filosofia grega por conta da colonização do pensamento europeu, quando na verdade nós tivemos uma diversidade filosófica. E aí, hoje em dia, o que tem acontecido é justamente um movimento de recuperação de filosofias fora do eixo grego-romano, justamente para poder fazer uma crítica a esse modelo europeu de pensamento, de constituição social, que privilegia o indivíduo, que privilegia certas classes sociais ou certos grupos sociais, né? E aí a recuperação dessas filosofias, seja asiática, né, por meio do budismo, ou seja a africana através do Ubuntu, do Bantu, então serve como uma crítica, né, a esse modelo de filosofia que a gente vem aprendendo há 2000 anos, que seria a filosofia grega-romana cristã, digamos assim. Né? Por isso que vocês hoje em dia vê tantas pessoas se interessando por essas filosofias novas que não são novas, são tão antigas quanto a filosofia grega, tá? Mas que, por conta dessa colonização do pensamento nosso pelos europeus, a gente desconhece e acha que é algo novo, quando é tão antigo quanto. Né? Então é isso. Né? Eu espero que eu tenha conseguido, assim, né, de uma certa maneira, apresentar, né, falar um pouquinho de outros saberes que não o grego. E se alguém se interessar, né, pesquise, é muito, muito, muito legal. E é isso, tá? É isso. Tá? Eu vou deixar para abrir o fórum somente na semana que vem, porque eu vou falar da filosofia grega, aí sim, né? Dessas características da filosofia grega, e aí eu junto os três assuntos num fórum único. Tá bom? Então é isso, gente. Se cuidem. E qualquer coisa, vocês me procurem, tá bom? Fiquem bem.